Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Olá, povo de Deus, bom dia com o Santo do Dia. Quem será o santo de hoje? Uma dica aqui, eles são casal e ajudaram muito o apóstolo Paulo na sua missão lá no início do cristianismo. Quem já sabe quem é? Muito bem, é Áquila e Priscila. Muito bem, povo de Deus. Então, nosso santo de hoje é um casal, né? Que atuaram ali no tempo de Paulo. Então não tem muita coisa para ser dita, mas o que tem a gente vai falar aqui com muito amor e muito carinho, tá bom? Primeiramente que Áquila e Priscila, tinham uma vida unida, sempre em movimento, com o olhar fixo em Cristo. Seu dinamismo em dar testemunho de fé chamou a atenção de quem? De Paulo, do qual se tornaram amigos íntimos. Os poucos dados sobre a vida deste casal podemos encontrar nas cartas dos apóstolos, e também nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo elogia muito eles. Vou ler agora para vocês aqui, um trecho de Romanos 16, 1 a 4, que diz o seguinte: Peço que recebam no Senhor, como convém aos santos, e que ajudem tudo o que necessitem, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente e também para mim. Aqui Paulo está falando da Priscila, esposa de Áquila, que estava sendo muito mesmo um braço muito forte de Paulo. E em Atos 18, 2, diz o seguinte: E achando um certo judeu por nome, Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, foi ter com eles. E porque era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então aqui a gente vê que Paulo, Priscila e Áquila, eles tinham a mesma profissão aqui. Então Áquila era um judeu, nascido no Ponto, atual Turquia. Ao emigrar para Roma, apaixonou-se e casou-se com uma jovem romana chamada Priscila. Então Priscila não nasceu ali na região do seu esposo Áquila. Juntos iniciam uma fábrica de tendas, e convertem-se juntos também ao cristianismo, mas não puderam permanecer por muito tempo na cidade eterna por causa do edito promulgado pelo imperador Cláudio, no ano de 49, que previa a expulsão de todos os judeus acusados de fomentar tumultos. Áquila e Priscila transferiram-se para Corinto, uma cidade cosmopolita, onde prosperava o culto a Afrodite. Ali encontraram Paulo, que o hospedaram em sua casa e o envolveram em seu trabalho, para que pudesse providenciar o necessário para a sua subsistência. Então, desde o início aqui, Áquila e Priscila, ajudando Paulo em sua missão. Naquela cidade, capital da Acaia, o apóstolo escolheu como local de culto e pregação a casa do prosélito Tício Justo, próxima àquela dos cônjuges, ou seja, próximo da casa de Áquila e Priscila. Ele escolheu morar na casa de Tício. A amizade deles, arraigada em Jesus, nunca se interrompeu, nem quando Paulo decidiu voltar para a Síria. Os dois esposos acompanharam-no em parte da viagem e se estabeleceram em Éfeso. Na cidade jônica de Anatólia, centro de intercâmbios culturais, religiosos e comerciais, os três, Paulo, Áquila e Priscila, encontram-se novamente. Ali, Paulo morou por mais de 2 anos e fundou uma igreja. Áquila e Priscila, sem deixar suas atividades comerciais, ajudaram na formação de novos convertidos. De modo especial, acompanharam a iniciação cristã de Apolo, um judeu de Alexandria, profundo conhecedor das Escrituras. Ele ficou fascinado pela catequese deles, que se tornou crível pelo testemunho, reciprocidade e oblação conjugal. Então, o grande Apolo, o grande pregador daquela época,
né, que foi catequizado por esse casal, foi o que foi por conta desse casal, né, que o iniciou na fé cristã. A grande casa em Éfeso, adquirida pelos cônjuges, tornou-se logo ponto de referência para a comunidade recém-nascida, que ali se encontravam para ouvir a palavra e celebrar a Eucaristia. Ali, o apóstolo se hospedou, recordando sempre com gratidão a calorosa acolhida dos dois amigos, que, para o salvar, escreve na carta aos Romanos, arriscaram a sua vida. Quando cessou o edito imperial, né, que expulsava os judeus, Áquila e Priscila retornaram a Roma, sempre propensos ao zelo missionário e testemunho do ressuscitado. Nada se sabe sobre a morte dos dois esposos. Há quem identifique Priscila com Prisca, a primeira mulher mártir, decapitada e venerada na igreja homônima do bairro romano do Aventino. Outros, com a Priscila, proprietária das catatumbas da Via Salária. Estas duas era ligada a gens Áquila, que alguns estudiosos intitulam o nome de Áquila. Em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas escrituras, mas seu conhecimento acerca de Jesus ainda estava incompleto. Ele conhecia apenas o batismo ensinado por João. Então, Priscila e Áquila propuseram ensinar-lhe sobre o Senhor Jesus. Na casa de Priscila e Áquila, em Éfeso, reunia-se uma comunidade cristã. Foi nesse período que o apóstolo Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios. Mas, considerando o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, provavelmente Priscila e Áquila retornaram uma vez mais a Éfeso. De qualquer forma, independentemente da cidade que estivesse, aquele casal procurava abrir as portas de sua casa para a reunião da Igreja do Senhor. Isso está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 5. Priscila é frequentemente mencionada na Bíblia, né, antes de seu marido, Áquila. Está lá em Atos 18, 19, 26, Romanos 16, 3, 2 Timóteo 4, 19. Isso não era algo muito comum, visto que normalmente o marido era mencionado antes da esposa. Muitas teorias têm sido sugeridas pelos estudiosos para explicar essa questão. As três principais, né, tentam apontar a maior proeminência de Priscila em algum aspecto em relação a Áquila. Ou seja, Priscila de certa forma era mais importante. Por quê? O primeiro delas sugere que Priscila possuía uma posição social na sociedade romana mais elevada que a de seu marido. O nome formal de Priscila era Prisca. Esse nome pertencia a uma família da nobreza romana. A segunda teoria diz que talvez Priscila exercesse um papel de maior destaque na comunidade cristã comparado à participação do marido. Com base nessa teoria, já foi sugerido que Priscila e Áquila foram autores da Epístola dos Hebreus. Evidentemente que não se tem provas disso, né? A terceira teoria, né, defende que Priscila é mencionada antes de Áquila por causa da sua suposta personalidade forte. Apesar dessa variedade de sugestão, todas elas não passam de meras especulações. O que se sabe realmente é que Priscila e Áquila eram muito conhecidos e amados entre os cristãos de sua época, por conta de sua hospitalidade e dedicação na obra do Senhor. Eles realmente foram importantes na expansão do Evangelho, no Evangelho do primeiro século. Que história linda, hein, meu povo? Apesar de não ter muitas fontes, temos aqui uma história linda, né, que contribuiu muito, né, para que eu e você hoje estejamos fazendo missão, né, sem medo e com o recurso que temos, né, seja recurso físico, seja recurso financeiro, enfim. Um dos exemplos aqui primeiros que bem conseguiu difundir o Evangelho foi Priscila e Áquila. Então a eles elevemos agora a nossa oração. Senhor meu Deus, Santo Áquila e Santa Priscila colaboraram na difusão dos ensinamentos do vosso Filho Jesus. Fazei que também eu seja um sinal vivo do vosso reino e que seja capaz de testemunhar ao mundo a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, fico por aqui, convidando os irmãos a voltarem amanhã aqui nesse canal. E
ouvirem e verem, né, participarem, né, do próximo Santo do Dia, que será narrado pelo nosso irmão Nilson. A todos vocês um excelente dia e que Deus nos abençoe. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo.